propriedade que nós vamos estudar é a multiplicação de potência de mesma base. Então vamos considerar uma base A elevada a expoente m, eu vou multiplicar também por uma base A elevada a expoente n. Então essa aqui é uma forma genérica de representar essa propriedade. Como que eu faço? Eu conservo a base, eu vi que elas são iguais e eu vi que é uma multiplicação. A propriedade diz assim: conserva a base, ou seja, copia ela de novo no resultado e soma os expoentes. Então fica m mais n. Então toda vez que você deparar com uma multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então é assim que é a representação de uma forma genérica dessa propriedade. Aqui, pessoal, tem casos, principalmente na divisão, que a gente vai ver depois. Acontece de ter sinais para você eliminar parênteses, né? Então, toda vez que os sinais são iguais, você vai colocar na linha de baixo, após eliminar o parênteses, o sinal de mais. Então, talvez tenha a situação assim, ó, né? Você quer eliminar o parênteses, fica positivo, porque os sinais são iguais. Ou quando é menos aqui também, aí fica positivo. Quando os sinais são diferentes, com uma situação dessa maneira, que acontece muito na divisão, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando tiver sinais diferentes, para eliminar o parênteses, na linha de baixo fica o sinal negativo. A gente vai ver melhor, principalmente esse caso aqui, ó. Aqui, pessoal, multiplicação. E eu vi que é potências, né? Eu tenho os expoentes pequenininhos aqui, são potências. E eu vi que é a mesma base, ó, base 3 e base 3 também. Como que é a propriedade? Eu copio a base, copiei e somo o expoente. 3 mais 2, 5. Pessoal, na hora de calcular, se pedir para calcular o exercício, pede assim: reduza em uma só potência. Aí está pronto o exercício. Você fala assim: calcule. Aí você vai ter que calcular. Ou seja, no rascunho, repetir 5 vezes o número 3. Olha como ficaria o rascunho dessa continha que nós estamos fazendo agora. Eu vou repetir 5 vezes o número 3. Ó. Então, quem determina quantas vezes eu vou repetir é o expoente. E esse número aqui, quem é? É a base. Então, sempre uma multiplicação de números iguais. Aí você vai multiplicando com calma. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Ali a resposta ficaria assim, ó. Então tem que ver o que o exercício está pedindo para você fazer, pessoal. Se for para reduzir em uma só potência, parou aqui a resposta. Se for assim, calcule, aí você vai ter que calcular. No caso aqui, pessoal, 10 a quarta vezes 10 a quinta. Opa, as bases são iguais? Conserva a base e soma o expoente. 4 mais 5, 9. 10 elevado a 9. Ou 10 elevado a nona potência. Professor, precisa fazer o rascunho complicado, repetir 9 vezes o 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes. Não, tem uma técnica. Como que é? Quando a base for 10, a técnica é assim: você copia o número 1 e coloca aqui tantos 9, tantos zeros de acordo com o expoente. Coloca somente o número zeros aqui. Quantos zeros, professor, eu vou colocar? Depende do expoente. Como é 9, você coloca 9 zeros na resposta. Então ficou assim, ó, 3, 6, 9. A resposta deu 1 bilhão. 1 bilhão. Então 10 elevado a nona é igual a 1 bilhão. Aqui, pessoal, nessa daqui, ó. Multiplicação, base 10, base 10. Ou, professor, as bases são iguais. Então eu copio a base e vou somar o expoente. Somar. Toma cuidado agora, pessoal. 3. Ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou somar porque eu vi que é uma multiplicação. O outro expoente é menos 5. Aqui que eu falei para vocês, ó, que é interessante você fazer com calma no rascunho, para poder você visualizar melhor, ó. Olha só, para eliminar o parênteses, os sinais são diferentes. Aí eu vou aplicar essa regrinha aqui, sinais diferentes, é negativo na linha de baixo. Então fica 3 menos 5. Então esses dois sinais aqui, como eu vi que são diferentes, ele vira negativo. 3 menos 5 dá menos 2. Então esse expoente aqui fica menos 2. Professor, como que faz para calcular quando é expoente negativo? O expoente negativo, pessoal, é um aviso que você tem que inverter a base. A base é 10, você tem que inverter. Ou seja,
sempre quando tiver vazio aqui embaixo, pessoal, pode ver que o 10, na realidade, ele é um número inteiro, mas também pode ser representado com uma fração, ó. Porque aqui embaixo do traço, quando não tiver denominador, é sempre 1. Então, quando você analisa, só que 1 não é representado, não é. Então, quando você vê que é expoente negativo, já lembra, opa, expoente negativo, o que eu faço? Eu vou inverter a base, ó. Eu vou virar de ponta cabeça ela, pôr 1 em cima e o 10 embaixo. Depois que eu fiz esse processo de inverter a base, ó, eu ponho entre parênteses aqui, o expoente que é negativo, ele vira positivo. Então não pode esquecer que quando for expoente negativo, você vai ter que inverter a base, inverteu, vira ela de ponta cabeça, ficou assim. Depois que você fez o processo de inverter a base, o expoente fica positivo. E agora é só resolver. Repete duas vezes o número 1, 1 vezes 1, 1. Repete duas vezes o 10, 10 vezes 10, 100. Olha só a resposta, 1 centésimo. Aqui, pessoal, mesmo processo, 2, que são iguais à base, né? Copia a base, vão somar o expoente, menos 4. Professor, aqui não tem expoente, ó, tá vazio. Então, toda vez que não tiver expoente, é 1. Então, fica menos 4. Como eu vi que é multiplicação, eu vou somar. Pessoal, quanto dá menos 4, que é o primeiro expoente? Multiplicação soma os expoentes. Então, é menos 4 mais... Professor, não tinha expoente aqui, estava vazio, então é 1. Quanto é menos 4 mais 1? Aí usa a ideia como a ideia do dinheiro. Pessoal, não pode usar aquela regrinha de que nós vimos lá, né? Tem que usar a regrinha do dinheiro. Aquela regrinha, essa regrinha aqui, nós vamos usar somente para eliminar os parênteses só, tá? Aqui não, aqui é a regrinha como se fosse dinheiro. O menos 4 é uma dívida de R$ 4, o mais é um pagamento de R$ 1. Então dá menos 3. Então o expoente fica menos 3. Pessoal, como que eu faço? De novo expoente negativo, de novo. Então o que eu faço? Eu vou inverter a base 2, lembra que quando não tem nada é 1? Então embaixo do 2 fica 1, eu vou inverter. Vai ficar 1 em cima e o 2 vem embaixo. Aí eu fecho o parênteses aqui, abro o parênteses, e o expoente 3 negativo, ele vira positivo. Fica assim, ó. 1, repete 3 vezes o número 1, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Repete 3 vezes o 2, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 oitavo. Então, eu repeti 3 vezes o número 2, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, resposta, 1 oitavo. Beleza, pessoal? E quando tiver mais de dois números, mais de umas 3 bases em diante, pessoal. Ó, aqui tem 3 bases, não interessa, são iguais? Sim. Copia ela. E a multiplicação, professor, o que eu faço com os expoentes? Só somar. 3 mais 4, 7. Professor, não tem expoente aqui. E agora? Quando não tiver expoente é 1. Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. Fica 2 elevado à oitava. Como ficaria o rascunho? Repete 8 vezes o número 2. 2 vezes 2 vezes 2, repete 8 vezes. Se você fizer com calma, você vai ver que vai dar 256. Tá? 2 elevado à oitava potência. Então, resumindo, pessoal, na multiplicação de potências de mesma base, você copia a base e soma os expoentes, não pode esquecer. Então é fundamental olhar o sinalzinho. É vezes? Sim. É a mesma base? Sim. Então copia a base e soma os expoentes. E quando for divisão? Divisão, pessoal, de uma forma genérica, é assim, ó. Você conserva a base e subtrai agora os expoentes, ó. Subtrai. Então vem comigo agora, vamos pôr com números, ó. Divisão. Professor, é a mesma base? Sim. Copia a base e subtrai o expoente. 7 tira 5, dá 2. 11 elevado ao quadrado. Repete duas vezes o 11. 11 vezes 11, 121. Então ficou assim a resposta. Essa aqui, pessoal. Divisão de potências de mesma base. Copia a base e subtrai o expoente.
Aqui é expoente 4, aqui está vazio, é sempre 1. Vamos subtrair 4, tira 1, 3. 10 ao cubo. Quem quiser resolver assim, pelo método prático, quando a base for 10, você copia o 1. E observa, o expoente 3, você põe 3 zeros, dá 1000 na resposta. Então ficou assim. 10 elevado ao cubo igual a 1000. Aqui, copia a base 2, porque elas são iguais, a base 2 e base 2, copia a base e subtrai o expoente. Pessoal, presta atenção agora. Expoente 3, olha para cá. Ó, expoente 3. Divisão, opa, divisão faço o quê? Subtrai o expoente. Então põe o menos da subtração de expoente, porque é divisão. O outro expoente quem é? Menos 4. Ó, tem que pôr entre parênteses para não misturar os sinais. Então não esquece, esse sinal aqui, ó, de menos é porque na divisão eu subtraio os expoentes, por isso que é menos. E esse outro menos é do expoente 4, do segundo expoente. Tá? Tem aluno, pessoal, que pega 3 e já subtrai com 4, já errou tudo. Não, é 3 menos, menos 4. Agora você aplica aquela ideia lá, ó, da regra de sinais. Sinais iguais, mais. Que nós vimos no comecinho da aula. Já eliminei o parênteses, ó. 3 mais 4, 7. Então fica expoente 7. Então aqui deu expoente 7. E 2 elevado à sétima potência. Podia aproveitar a conta anterior, né? A conta anterior deu 256, que é 2 elevado à oitava, né? Que nós fizemos aqui, ó. 2 elevado à oitava deu 256. Então 2 elevado à sétima dá 128. Repete 7 vezes a base 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 128. Faz com calma, você vai ver, pode confirmar. Aqui, bases iguais. Conserva a base e subtrai o expoente. Então fica menos 4, menos, que é subtração, o outro é menos 2. Então ficou assim, ó. Aí, ó, sinais iguais positivo. Então fica menos 4 mais 2. Pessoal, regrinha, deve 4, pagou 2. Fica devendo 2. Então ficou expoente menos 2, ó. Então ficou dessa maneira aqui, menos 2. Então vou apagar aqui o rascunho. Expoente negativo, pessoal, o que eu faço? Eu vou inverter a base, né? Inverter. Então como ficaria? Então ficaria aqui, lembrando que aqui é sempre 1, né? Inverte, ficou 1 quinto. O expoente fica positivo agora. Então repete 2 vezes o número 1. 1 vezes 1 dá 1. Repete 2 vezes o 5. 5 vezes 5, 25. Então ficou 1, 25 avos. Agora, pessoal, essa aqui, outra maneira de mostrar uma divisão através de uma barra dessa maneira. Então você conserva a base e subtrai o expoente 2. Vou subtrair porque é uma divisão, que essa barra quer dizer divisão de potência de mesa base. Então já copiei a base porque as são iguais. Vou subtrair agora 2, menos, porque é divisão, o outro expoente, menos 3. Coloca entre parênteses. Aplica a regrinha de eliminação, fica 2 mais 3. Porque aqui os sinais iguais, né? Sinais iguais é positivo. Então ficou 2 mais 3, 5. Então ficou 4 elevado à quinta potência. 4 elevado à quinta potência, repete 5 vezes o 4, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 1024. Então a resposta, 1024. Aí para terminar, pessoal, as duas juntas, uma multiplicação e uma divisão. Quem apareceu primeiro? Multiplicação. As bases são iguais? Sim. Então você copia a base e soma os expoentes, porque é multiplicação. 3 mais 7, 10. E divide por 10 ao quadrado. Agora nós caímos o quê? Numa divisão de potência de uma mesa base. Como que é a regrinha? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Agora é menos, agora porque é uma divisão. 10 tira 2, 8. 10 elevado à oitava dá quanto?
copia o número 1 e copia 8 zeros, porque o expoente é 8. 2, 5, 8. 100 milhões a resposta. Então, 10 elevado à oitava, 100 milhões. Então, pessoal, esse foi o tema da nossa aula, multiplicação e divisão de potências de mesma base.